O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto ele caminha no tribunal contigo. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que teu corpo inteiro ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que teu corpo inteiro jogado no inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Acabamos de ouvir a Carta Magna de Cristo, um trecho do Sermão da Montanha. Santo Agostinho, comentando o Sermão da Montanha, ele diz: queres tudo para a tua salvação?
Queres evitar todo e qualquer equívoco humano? Medite o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. A carta magna de Cristo. Aqui se resume toda a Bíblia. Toda a Bíblia está resumida no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É tudo que o homem deve fazer na terra e tudo que o homem deve evitar na terra. Nós recebemos de Deus, meus irmãos, o livre arbítrio, mas a liberdade só está em Cristo Jesus. O homem, ele tem a capacidade de escolher, a capacidade de decidir, mas sem Jesus Cristo ele não é livre, não é livre. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Está lá também em João 8,32, né? Virou até jargão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nessas verdades da esquina não, nessas coisas de esquina não. A verdade é uma pessoa, é Cristo, é a sua igreja, seu corpo místico, seu corpo, seu sangue, alma e divindade, tão sublime sacramento. Essa divindade, essa verdade que eles não conhecem. Não conhecem porque protestam contra a fé católica, protestam contra os sacramentos. Usa a Bíblia para fazer jargão, para fazer política, para fazer o que quiser. Seja de esquerda, de direita, de centro, isso tudo é conversa fiada. O que salva é Jesus na sua santa igreja, una, católica, apostólica. O seu corpo, o seu sangue, alma e divindade, tão sublime sacramento. O que salva o ser humano é a Santa Missa. A Santa Missa Católica, o sacrifício de Jesus, a carne de Jesus, o sangue de Jesus. Esta verdade liberta. Esta liberta. As outras servem para fazer ideologia, política, seja de direita, seja de esquerda, seja o que for. O Senhor, nosso Deus, Ele está falando ao nosso coração, que Ele quer dar a nós essa alegria de observar os mandamentos. Se quiseres, está lá em Eclesiástico 15, versículo 16, se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água, para o que quiseres, tu podes estender a tua mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Vimos com Santa Elizabeth da Trindade que o pecado consiste numa revolta interior da criatura, do ser humano, contra Deus Criador, contra Deus Legislador e contra Deus Pai. Essa revolta contra Deus Criador é contra a sua onipotência. A revolta contra Deus Legislador é contra a sua onisciência. A revolta contra Deus Pai é contra a sua onipresença. Por isso, todo ídolo é contra a onipotência de Deus. É uma mentira. Toda desobediência e toda fraude diante dos mandamentos é contra a sua onisciência. É a desobediência, e toda desconfiança do amor misericordioso de Deus faz com que nós não olhemos para Ele como Pai. O Senhor quer curar o nosso coração, quer ir no mais profundo do nosso ser, para tirar toda esta consequência da concupiscência. Isso gera a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Por isso, tanta desordem nesse mundo. O Senhor quer restaurar o homem a partir de dentro, a partir do seu coração. Por isso, nós ouvimos no Sermão da Montanha esse trecho, Jesus falando forte contra a ira e contra a luxúria. São dois pecados terríveis, né? Os dois filhos diretos do orgulho, da soberba, é a ira e a luxúria. A ira é quando a gente perde a paciência.
Ninguém perde a paciência sem antes perder a caridade. Ninguém perde a pureza sem antes perder a caridade. E nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm mais paciência, porque padecere, paciência, significa saber sofrer. E sem Jesus Cristo, sem a graça de Deus, sem a Santa Missa, sem a palavra de Deus, sem o Santo Rosário, sem uma vida de oração, de penitência, sem meditação, sem recolhimento, sem estudo espiritual, não existe virtudes, não existe. As virtudes teologais, as virtudes cardeais, elas são concedidas ao ser humano, mas à medida que o ser humano participa da vida de Cristo, aí sim ele cresce em virtudes heróicas. E só Jesus tem essa paciência heróica, só Jesus tem essa pureza de coração que nós precisamos para viver a vida de família, que nós precisamos para ser padre, para viver o celibato, para ser consagrada, irmã religiosa, para viver o celibato na vida consagrada. Essa pureza que Cristo dá, que Cristo concede aos casais para criar os filhos. Então nós vivemos num mundo, desculpe a expressão, meus queridos, desculpe, nós vivemos num mundo nojento, num mundo blasfemo, num mundo onde as pessoas, por causa de uma buzina, por causa de um erro de trânsito, é capaz de fazer verdadeiras atrocidades. E o que é isso? Isso é falta de Deus no coração, falta de virtude. Isso não gera liberdade, O ser humano tem o livre arbítrio, mas a liberdade só é concedida a quem reza, a quem é humilde, a quem se ajoelha para confessar os seus pecados frequentemente. O Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, vem pedindo há séculos, uma confissão mensal. Por que os Sagrados Corações vêm pedindo uma confissão mensal? Não é para fazer política dentro da igreja, não é para fazer partido dentro da igreja, não é para dividir a igreja, criar escrúpulos, nada disso. É uma necessidade básica, pura e simples, que qualquer pessoa de bom senso sabe, que uma vez por mês, qualquer pessoa, desde um menininho de 9, 10 anos, a um senhor de 85 anos, tem matéria suficiente para confessar. Qualquer um de nós, uma vez por mês, ao menos. Porque São Francisco de Paula dizia, a confissão é a base de toda a perfeição. E para aqueles que esqueceram, a primeira coisa que Jesus fez depois de ressuscitado foi soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos e dizer: o pecado de quem vocês perdoarem, eu perdoarei. Os pecados que vocês não perdoarem, eu não perdoarei. Soprou sobre eles o Espírito Santo e deu o poder de perdoar os pecados. Ou seja, Jesus ressuscitado, o primeiro ato de Jesus ressuscitado dos mortos é instituir o sacramento da confissão. Porque sem confissão não existe paciência, sem confissão não existe fidelidade matrimonial, fidelidade ao celibato. Sem a confissão, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus constante na nossa vida, somos dissimulados, somos falsos, somos traíras, somos mentirosos, covardes, safados, etc, etc, etc. E a palavra de Deus está dizendo para nós em Mateus 5,37, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso não vem de Deus, mas do diabo. E quem que vai dar essa retidão a você? Quem que vai dar essa retidão a nós? Deus, o Senhor, a sua graça. E termino, Jesus fala de purgatório. Padre, a Bíblia fala de purgatório? Mas não tenha dúvida que diz.
Ah, mas eu não li a palavra purgatório. Mas a gente não é fundamentalista. O catolicismo, o cristianismo não é algo fundamentalista. Existe uma tradição, existe um magistério, existe a interpretação dada pelo Espírito Santo. E aqui o Senhor está dizendo para nós, Mateus 5, versículo 25, procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Que tribunal é este? É o juízo particular, o juízo final. Senão o adversário te entregará ao juiz. Que juiz é esse? Jesus Cristo, Senhor, Rei das nações. O juiz te entregará ao oficial de justiça. Quem que é esse oficial de justiça, Padre? São Miguel Arcanjo, psicagogo das almas. E tu serás levado à prisão. Que prisão é essa, Padre? O purgatório. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Que último centavo que é esse? A purificação das penas que não foram sufragadas, não foram purificadas nesta terra. Isto é a doutrina dos apóstolos. E se alguém, outro, um anjo descido do céu, vier a vós ensinar uma doutrina diferente da qual tem recebido dos apóstolos, seja ele anátema sit, fora, excomungado. O que é isso, Padre? Isso é heresia. Heresia é o que distorce a revelação divina. Santo Tomás de Aquino diz: aqueles que falsificam as moedas, o dinheiro desse mundo, recebem prisão. Imagina aqueles que falsificam a sã doutrina, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e está para todos os lados, virou moda. Ouvistes o que foi dito. Então vamos pedir a Deus, nosso Senhor, uma fé reta. Vamos pedir a nosso Senhor uma vida reta. Não somos perfeitos, não somos imaculados, somos frágeis, carregamos a consequência, o peso do pecado da nossa vida, mas confiamos, Senhor, na Tua misericórdia. Nós estamos aqui porque Deus é bom, Deus é Pai. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Não existe 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas. Haverá um só rebanho, um só pastor. Não existe na terra outra religião, só a religião de Jesus Cristo, seu corpo místico, a sua encarnação, a sua morte de cruz, sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, a fundação da Santa Igreja. Só isso salva, só isso gera liberdade. E triste de nós temos que fazer uma meia-culpa, bater no peito, fazer uma meia-culpa, por receber tanto de Deus, tanto de Deus. Muitas vezes, para as pessoas de fora, para o mundo, nós não damos esse testemunho. Que o Espírito Santo enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de paz, de misericórdia, porque Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Ele está dizendo, se a gente viver esse ódio interior, esse ressentimento interior, esse julgamento, essa ira com o próximo, o inferno é certo. Deus fala de purgatório, Deus nosso Senhor fala do inferno, mas também a palavra de Deus fala do céu. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Preparado aonde, Pai? Padre, aonde tem preparado? Tem preparado no céu. João 14, 2, na casa do meu Pai tem muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. A hora que tiver preparado, voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Alegre o coração. Agora é tempo de missão. Agora é tempo de dar a vida.
Agora é tempo de santidade. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos fariseus e dos escribas, vós não entrareis no reino dos céus. O que significa isso, Padre? A vossa justiça significa, se a nossa santidade não for maior do que a dos fariseus e a dos escribas, não entraremos no reino dos céus. Explica-nos, Padre, explica-nos rapidinho o que significa isso. Significa, se você colocar a medida da sua santidade em você mesmo, você não entra no céu. Quem dá a medida da santidade não é você, não sou eu, é Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Buscai a paz com todos, ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. O Evangelho fala de estar reconciliado com os irmãos para não passar no purgatório. Um dia Nosso Senhor revelou a mística austríaca Maria Sima. Maria Sima perguntou: Senhor, quais são os pecados que mais levam as pessoas para o purgatório? Jesus disse para ela: o ressentimento, a falta de perdão, as tretas mal resolvidas. É isso que leva mais as pessoas para o purgatório. Por isso, buscai a paz com todos. Mas, Padre, tem como ter paz com todos? A gente vai ter paz com os inimigos da igreja? Os globalistas, os imperialistas, os comunistas, a cultura woke. Não existe paz com ideologias, porque as ideologias vêm do demônio. Mas paz com os corações, mesmo os corações que não querem paz com você, você quer paz com eles. Quando São Francisco foi visitar o sultão cheio de ódio contra os cristãos, São Francisco de Assis foi cheio de paz, cheio de amor. Não houve uma reconciliação das duas partes, mas o sultão respeitou São Francisco. É isso que Deus quer de nós. O próprio São Francisco de Assis dizia: ser amigo do pecador, inimigo do erro. Isso é paz. Ter misericórdia com as pessoas, mas rejeitar, sim, sim, não, não, rejeitar o mal, rejeitar aquilo que não vem de Deus. Romanos 12, 9, amai aquilo que é bom, amai o bem, odiai o mal. Tem espaço para o ódio dentro de um católico cristão? Sim. Nós odiamos as drogas, odiamos aquilo que massacra as crianças, nós odiamos a mentira, a distorção, a injustiça. Nós odiamos tudo aquilo que destrói o que Jesus construiu. Então existe espaço, sim, para que a gente tenha um repúdio total ao mal. E isso é saúde espiritual. Isso é saúde espiritual. Que Deus, nosso Senhor, conceda a nós esta tensão. Essa tensão espiritual é sinal de saúde, é sinal que você está discernindo. Você não coloca tudo no mesmo balaio, no mesmo pacote. Não, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Se você quiser fazer diferente, você fica muito amiguinho do diabo, disse Jesus Cristo. E nós não somos amigo de quem odeia Deus, quem quer destruir as coisas de Deus. O pecado é a pior desgraça que possa vir na vida de uma pessoa. E o autor, o princípio do pecado é o diabo. Que Deus nos dê, nesse dia, nesse domingo, a alegria de viver o Evangelho da mansidão, o Evangelho da paciência, o Evangelho da pureza, o Evangelho da fidelidade, mas o Evangelho da coerência. Porque em nome da misericórdia hoje se faz tudo, né? Acaba com a igreja, acaba com a liturgia, acaba com os sacramentos, acaba com a palavra de Deus, com a teologia, com a liturgia, com a moral.
porque somos cristãos, somos misericordiosos. Isso é diabólicos, né? Não tem nada de misericórdia. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas a liberdade do coração só vem por Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o nosso ofertório. Por